Olá, galera da segunda série. Hoje eu vou comentar um pouco, vou falar a respeito, continuar falando em relação à África. Na semana passada também foi a África, os diferentes aspectos. E hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o processo de colonização e como ocorreu isso. Está no capítulo 11, entre as páginas 58 e 68. E em caso de dúvida, qualquer coisa, é só entrar no zap aí. Como hoje eu tirei as dúvidas pelo aplicativo Team Link, só tinha uma aluna presente. Mas, independente disso, só mandar uma mensagem aí pelo zap aí, que a gente procura sanar essas dúvidas aí. Então, o continente africano, hoje ele tem em torno de mais ou menos 50 países. Porém, a delimitação, a criação e a origem desses países surgiram ainda no período até quando a África era colonizada por vários países europeus. Dentre isso daí, essa divisão não respeitou as delimitações étnicas e culturais do povo do continente. Então, se a gente fosse analisar e comparar o mapa da divisão atual com o mapa que seria divisão étnica, a gente na África hoje teria mais de 200 países de acordo com as etnias diferenciadas. Como eu falei anteriormente, seja por questões culturais, questões religiosas, são vários grupos étnicos que vão ser diferenciados aí. Tendo em vista isso, é muito comum no continente africano a gente ouvir falar de inúmeros conflitos. Até porque no período da colonização, o que acontecia? Os colonizadores tentando conquistar terras, eles faziam aliança com alguns grupos étnicos. E esses grupos étnicos, muitas das vezes, esse acordo ele amarra esse grupo étnico de aliança. E esse grupo étnico iria caçar o outro. Ou às vezes matavam, ou às vezes eles prendiam, e muitas das vezes eles eram vendidos. Daí começaria o processo de escravidão. Eram vendidos como escravos, ou seja, muitos desses daí tiveram destinos principalmente para as Américas, porque eram vendidos, ou seja, eles eram apanhados pelos próprios africanos, porém de etnia diferente. Isso persistiu durante muitos anos. Então é muito comum hoje, quando determinado grupo étnico, que é rival do outro, ele assume o poder, a primeira coisa que eles fazem é tentar dar o troco, caçar essa galera aí de forma severa. E vendo isso daí, temendo isso daí, o que eles faziam? Eles procuravam fazer acordo com outros colonizadores, justamente para poder se armarem também, onde trocavam esses escravos também que eles capturavam, por armas também para poder se proteger dos outros grupos étnicos que já estavam armados. Então, visando isso daí, esses conflitos ocorreram de inúmeras formas e até surgiram alguns novos países de alguns anos para cá. A gente pode citar, por exemplo, de etnias diferentes, alguns povos como os Hutus, Tuaregs, Tutsis, Bantus, vários outros inúmeros, existem inúmeros grupos étnicos aí que até hoje travam e lutam por diferença ou conquista de território, ter o seu território independente, como por exemplo a região do Sudão, que hoje ele é subdividido em Sudão do Sul, Sudão e a região de Darfur, que a região de Darfur é formada por uma maioria étnica, onde predomina traços e características próximas do islamismo, assim como os países da chamada África Branca, ou África Saariana, como Egito, Argélia, Marrocos, Líbia, todos de origem aí. Então tem essa diferenciação em relação ao restante do continente. Mesmo sendo negros de outros territórios, acontece também esses conflitos de vários países aí, como na Nigéria, como você tem grupos terroristas, como por exemplo Boko Haram, que ele caça as pessoas de outras religiões, onde a religião dele é o islamismo, então eles caçam outras pessoas que não são islâmicas, que não são adeptos ao islamismo.
Existem casos, relatos, se vocês pesquisarem, que vão ver que às vezes o grupo Boko Haram taca fogo em pessoas em praça pública, viva, ou fecham determinadas igrejas e tacam fogo com todo mundo dentro. Então, existem essas desavenças, essas atrocidades aí. Não indo muito longe, mais casos de separação, de questionamento racial, a gente tem no continente africano, em especial na África do Sul, o apartheid, onde os negros da área, de toda a região, eram discriminados, não podiam ter acesso a escolas, certos tipos de transportes, restaurantes e tudo mais. E teve um cara que tentou acabar com essa separação aí, essa segregação racial, que foi Nelson Mandela. Então Nelson Mandela ele veio buscar e mostrar onde poderiam viver em harmonia tanto brancos como negros, mesmo sendo negros de várias outras etnias que poderiam ter. Tem até um filme que retrata com Matt Damon, que é através do esporte, do rugby, que ele começa a misturar brancos e negros, a pedido até do próprio presidente, então, que ficou exilado, ficou preso numa ilha durante vários anos, e saiu de lá e se tornou presidente da África do Sul, onde ele determinou e decretou o fim do apartheid. Então isso foi muito importante para o continente africano. E vendo isso daí, vários países buscaram e tentaram diminuir essas diferenças que tem aí. Como, por exemplo, se a gente for analisar, a gente pode citar também, pode pesquisar um pouco mais a respeito da Primavera Árabe, que começou no continente africano, onde o jovem, devido a algumas questões políticas do seu país, ele, em forma de protesto, ele resolveu tacar fogo no seu próprio corpo em relação ao protesto ao governo autoritário que tinha naquela região. Se não me engano, aconteceu acho que na Líbia. Então, isso desencadeou, principalmente nos países árabes, uma onda de protesto. Não só no continente africano, mas no Oriente Médio, alguns países do Sudeste Asiático que tem origem islâmica. Então, isso acabou desencadeando uma onda de protestos em várias regiões do planeta aí. Então, galera, hoje, em relação ao capítulo 11, ele está no livro C, entre a página 58 e 68. Quem tiver alguma dúvida, tem dois mapas aí em comparação no plano de estudo. Tem alguns mapas também no livro de vocês, ou seja, no físico, ou seja, no virtual. E se vocês tiverem qualquer dúvida aí, é só mandar um zap e entrar em questionamento aí. Tá ok?